Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de falar de um assunto meio polêmico. Será que você só usa a espiritualidade quando você tá mal? Vamos tocar de um assunto um pouco polêmico, vamos refletir sobre algo que aconteceu ultimamente. Eu tô gravando esse vídeo em setembro de 2021 e aparentemente parece que a pandemia começa a ceder finalmente. As pessoas estão se vacinando, o número de infecções está diminuindo, de mortes também. Não sei se o meu eu do futuro vai se arrepender de falar isso, mas tomara que não, torcendo muito para isso acabar logo. Mas eu observei uma coisa muito interessante nesses últimos 1 ano e meio, quase 2 anos. A humanidade vinha caminhando pelos seus passos comuns de evolução, as coisas cada vez evoluindo mais rápido, porque cada vez a gente tem mais informação, a ciência, a medicina, a tecnologia evoluindo extremamente rápido e de repente, bum, uma pandemia. Ninguém esperava. A gente não espera que vai acontecer alguma coisa tão grave que vai parar o mundo inteiro. De repente, no começo de 2020, a gente começa a ouvir falar de um vírus novo. Esse vírus começa a se espalhar em fevereiro, em março, começa a atingir o mundo inteiro até que vira uma pandemia, ou seja, atinge todos os continentes, todos os lugares ficam em alerta. E o que isso trouxe para nós? Duas coisas foram ressaltadas nesse período. Primeiro, o medo da morte. Muita gente ficou com medo da morte porque era um vírus até então desconhecido do grande público, apesar de já ter trabalhos de 2007 falando dele, mas era um vírus que o público não conhecia, visto que a maioria do público não fica lá acessando papers antigos ou publicações científicas antigas para ver se um vírus foi mapeado, se existe um vírus novo ou não. Bem, de qualquer forma, ninguém foi lá pesquisar, que já tinha um trabalho de 2007 falando de um vírus que foi identificado numa população de morcegos do Sudeste Asiático e que esse vírus era o Covid-19 que hoje a gente está vendo por aí. Se esse vírus veio do morcego, se veio de um laboratório, a gente ainda não sabe, talvez no futuro a gente saiba exatamente o que aconteceu. Mas o fato é que isso trouxe uma sensação de morte. Será que isso vai me pegar? Será que eu vou morrer? Muita gente teve essa sensação porque realmente entendeu a gravidade da situação e começou a ver um monte de gente morrer. E além desse sentimento de morte, nós entramos também num sentimento de isolamento, porque uma das formas de combater um vírus que a humanidade sempre usou foi a quarentena. O isolamento, porque com o isolamento o vírus não se propaga e não causa mais danos. Então, ao mesmo tempo que o medo da morte se tornou algo mais palpável, também o isolamento trouxe as pessoas para dentro de casa para terem ou que conviver sozinhas com elas mesmas ou com membros da sua família que você não passava normalmente tanto tempo o dia inteiro junto. Isso causou um fenômeno muito interessante que o próprio Financial Times percebeu. O número de pessoas que buscou as coisas esotéricas explodiu. No ano de 2020, o faturamento das empresas que lidam especificamente com coisas esotéricas, com cursos, com cristais, desde coisas mais sérias até coisas mais estapafúrdias, aumentou vertiginosamente. Ou seja, a galera começou a acessar muito conteúdo, buscar muito conteúdo, fazer muito conteúdo, justamente porque essa parte espiritual era uma parte que vinha para saciar um pouco do medo da morte e também da solidão pela quarentena. Então a espiritualidade se apresenta como um bálsamo para as pessoas que estão desesperadas, estão perdidas. Não que isso seja uma novidade, isso sempre aconteceu na história da humanidade em menor ou maior grau, mas durante a pandemia a gente conseguiu observar isso de uma forma muito clara, muito objetiva, e como eu disse, o próprio Financial Times percebeu isso. Aqui no canal a gente percebeu isso também. Durante esse período de pandemia nós tivemos alguns recordes de acesso em vídeos, de inscrição no canal. A gente teve realmente muitos números diferentes do que era o nosso normal até então. As pessoas realmente estavam buscando mais conteúdo, ou porque estavam em casa e aí podiam buscar qualquer tipo de conteúdo, mas muitas pessoas buscaram especificamente conteúdos falando sobre psicologia,
psicologia, ou sobre espiritualidade, ou sobre vida após a morte. Conversando com outros produtores de conteúdos, outras pessoas que fazem curso, todo mundo sentiu que foi mesmo um período onde as pessoas em casa consumiram mais esse tipo de conteúdo e de produtos, coisas ligadas à espiritualidade. E aí o que começou a acontecer do meio de 2021 para frente? Muitas pessoas já vacinadas com a segunda dose, muitas cidades suspendendo a quarentena, liberando os bares, liberando os restaurantes, viagens sendo liberadas e também países voltando a abrir a fronteira. Quando algum país abriu a fronteira para o Brasil, por exemplo, como foi o caso da Suíça, teve um aumento de quase 200% de busca por passagens para Zurique e para Genebra, por exemplo. Quando Portugal abriu fronteiras para os brasileiros, em poucas horas todos os voos estavam esgotados para Portugal. Ao mesmo tempo, as pessoas criaram coragem de novo de sair de casa, voltar para a academia, ir para os restaurantes, para os bares, mas muitas pessoas fazendo isso de uma forma desesperada, saindo todos os dias, fazendo isso toda hora. Pessoas que não tinham o hábito de viajar todo fim de semana, começaram a viajar todo fim de semana. E ok, isso é normal, porque era uma demanda reprimida. As pessoas queriam voltar a ter contato, queriam voltar aos restaurantes, queriam voltar aos bares, queriam voltar a viajar. E dentro dessa demanda reprimida, a hora que as coisas relaxaram de vez, as pessoas realmente saíram. E aí o que aconteceu? A busca pela parte espiritual caiu ou voltou a patamares pré-pandemia. Isso é muito interessante da gente analisar, porque isso mostra o quanto as pessoas, em geral, buscam a espiritualidade ou buscam esse tipo de acesso a esse tipo de conteúdo quando elas estão fragilizadas. Quando elas estão se sentindo isoladas, com medo, buscam esse tipo de conteúdo para um tipo de conforto. E que quando parece que a vida volta ao normal, ou que as coisas estão bem, a espiritualidade é deixada de lado. Bem, eu não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, não é meu papel, mas eu queria que vocês refletissem muito do porquê, muitas vezes na nossa vida, coisas que nos fazem bem, que nos salvam em momentos de desespero, são deixadas de lado quando a gente entra de novo numa rotina. E isso que eu tô falando aqui serve para espiritualidade, mas serve para qualquer coisa. Isso pode servir para terapia, isso pode servir para aquelas pessoas que sempre te apoiaram no momento que você estava mal e depois que você estava bem, mal deu atenção para aquelas pessoas. Isso também pode estar relacionado àquele remédio que faz bem para alguma doença crônica, por exemplo, que você tenha, ou nem é uma doença crônica, mas é algo que se você toma aquele remédio você melhora. E quando você realmente se sente bem, você abandona aquele remédio. E abandona sem falar com o médico. Enfim, a gente costuma fazer muito isso na nossa vida, de se apoiar, de se segurar ali numa boia de salvação, e quando a gente chega pra praia, a gente joga a boia no mar e esquece dela até a gente precisar dela de novo. Então a reflexão é para pensar no seguinte: se você buscou em algum momento a espiritualidade, por exemplo, na sua vida, por que quando as coisas voltaram ao normal, à rotina, justamente aquela rotina que é o que te cansava, que é o que fazia você querer buscar algo mais da sua vida, e quando você busca algum caminho, e de novo, seja terapia, seja ginástica, seja academia, seja o que for, por que você abandona isso e volta para aquela rotina que você tanto criticava? Será que essas coisas têm que ser usadas como muletas na sua vida só nos momentos que você está mal? Ou elas têm que ser coisas integradas à sua vida para que possam te fazer bem a todo momento? Então veja bem, equilibrar a vida. Se você por um momento buscou alguma ajuda, alguma coisa diferente durante a pandemia, e a hora que você sentiu que ela acabou e você se sente livre para sair, por que você abandonou aquela coisa? Muitas vezes esse abandono dessas coisas pode causar na gente inconscientemente uma sensação de vazio quando a gente volta para nossa rotina, porque justamente naquele momento em que a gente estava mais vazio, a gente achou alguma coisa para preencher. E essa coisa, quando a gente se engana, se ilude com a diversão, com restaurantes, bares, viagens, enfim, essas coisas, a gente se ilude de que isso, que nada mais são do que coisas fugazes, que se esgotam rápido, a gente se ilude que isso vai trazer felicidade pra gente. Só que isso não é capaz de manter a nossa felicidade, porque a nossa felicidade dura o tempo que eu sento numa mesa de bar, dura o tempo que eu sento numa mesa de restaurante, ou dura o tempo de uma viagem. E antes da viagem e depois da viagem, o que acontece? Quem é você? Aonde você vai se apoiar? Se não estiverem
todos os aspectos da sua vida integrado. Então, de novo, se em algum momento você buscou algo nesse período que te fez bem, que te salvou, entre aspas, não esqueça desse algo. É um símbolo muito importante de que num momento de extrema necessidade, você se apoiou em algo e esse algo realmente fez diferença para você. Cuidado, para que esse apego não se torne também uma dependência. Não, as coisas têm que ser, como eu disse, integradas, têm que ser saudáveis, elas estão ali para te apoiar, para você estar bem, para você se sentir completo. Então pensa nisso, não use esses artifícios só quando você está num momento ruim, porque às vezes o dano já foi causado. E aí, depender dessas coisas para resolver muito rápido uma sensação ou um momento em que as coisas não estão tão boas, pode ser que não seja o suficiente. Agora, se você mantiver um equilíbrio entre as coisas que realmente te mantêm são e as coisas que realmente te divertem, que constroem uma rotina bacana para você, se você conseguir esse equilíbrio, vai ser muito mais fácil você encontrar a felicidade como consequência desse equilíbrio e não como um objetivo a ser buscado e perseguido insistentemente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal. Não esqueçam que a gente tem um sistema de apadrinhamento, padrinhos, madrinhas que apoiam o canal, fazem tudo isso aqui acontecer. Se você está interessado, entra lá no Catarse e procura por Conhecimentos da Humanidade. Lá tem vários níveis de apadrinhamento, você pode escolher o seu, o que tem mais a ver com você. Cada um deles tem uma devolução que a gente dá em forma de troca de conhecimento. Tem várias coisas legais. Dá uma olhada lá, se você gostar, vai ser um prazer ter você como nosso padrinho, nossa madrinha. Então, esfirras de espiritualidade, de rotina, de conhecimento, de equilíbrio para todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!